Paz, queridos, tudo bem? Vou dar continuidade ao propósito que Deus colocou no meu coração, de dividir com os irmãos um pouquinho do que Ele tem feito na minha vida, não só nos tempos atuais, mas resgatando um pouquinho do que Ele fez desde o início da minha vida. Vou resgatar uma passagem bíblica bem conhecida dos irmãos e que eu vou procurar ser bem rápido na leitura para que seja o mais esclarecedor possível. Está em Marcos, capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez de um barco para outro, juntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-os, prostrou-se aos seus pés. E rogando-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhes imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiam uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha fluxo de sangue, que havia padecido com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe havia aproveitado isso, antes pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar as suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do sangue e sentiu seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e com os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Irmãos, assim, o motivo de eu ter colocado essa palavra, o motivo de eu ter trazido essa palavra foi para dividir um pouquinho com vocês de tudo que Deus tem feito na minha vida. Ainda com 2 anos de idade eu recebi a minha primeira promessa de Deus. Com 7 anos eu vi meu primeiro milagre, é esse especificamente que eu queria dividir com vocês. Eu tinha 7 anos de idade, minha mãe já frequentava uma igreja, eu tinha crises graves de bronquite. E numa dessas crises, minha mãe me levou a um hospital público, a gente não tinha recurso naquele momento para frequentar o hospital particular, enfim, nós tínhamos sérias dificuldades financeiras. E minha mãe me levou a um hospital público, onde eu recebi 2 doses de um remédio que me fez passar muito mal. Eu tive um ataque cardíaco muito forte, desfaleci nos braços da minha mãe. E naquele dia ela falou que jamais passaria por aquilo novamente. E por estar indo à igreja, ela chamou alguns irmãos para que fossem à nossa casa. E eu estava dormindo, me lembro claramente desse momento. E mesmo meio sem entender, uma criança muito pequena, eu fiquei ali, vendo aquele movimento todo, os irmãos orando, impondo as mãos, clamando a Deus, aquilo tudo de uma maneira muito forte. E Deus fez um milagre. Meu quadro foi melhorando dia após dia. E pela fé da minha mãe e pela misericórdia de Deus em utilizar aqueles irmãos como ferramenta, como instrumento dele aqui na terra, eu de fato fui curado. Eu nunca mais tive uma crise de bronquite a partir dali. E todos diziam que aquilo era impossível, que eu jamais seria curado daquela doença. E fui, pela fé da minha mãe e pela misericórdia de Deus, de usar aqueles irmãos para operar aquele milagre. E Deus vai fazendo isso no decorrer da nossa vida. Ele faz isso comigo todos os dias. Eu tenho presenciado disso e por isso eu trouxe essa passagem. Deus estava indo fazer um milagre. Ele estava indo para a casa de Jairo, porque a filha de Jairo estava doente. Mas no caminho, alguém que também precisava de um milagre passou pelo caminho de Jesus e acreditou que ele podia curá-la.
Aquela mulher que havia 12 anos já sofria de um fluxo de sangue e só ela saberia o quanto aquilo foi, porque não foram só as riquezas dela que ela despendeu, mas despendeu também de convívio familiar, de um convívio conjugal, enfim, abriu mão de tantas coisas e naquele momento ela entregou tudo que ela tinha para buscar um milagre de Deus, um milagre que ela sabia que podia acontecer se tão somente tocasse as vestes de Jesus. E Jesus, do alto da sua misericórdia, mesmo estando a caminho de fazer um milagre para o qual ele tinha se disposto, ao qual ele tinha se comprometido com Jairo, ele não sabia que ela tocaria as vestes dele, ou não, mesmo sabendo que ela tocaria as vestes dele, ele parou no momento em que teve as vestes tocadas. Parou para que pudesse olhar para ela e dizer: filha, a tua fé te salvou. E Deus faz isso conosco todos os dias, mesmo a caminho da realização do nosso ou de outro milagre, do milagre de outra pessoa que também precisa. Ele para muitas vezes para nos dar aquilo que eu posso chamar de milagres intermediários. Aquilo que vai te dar força para que você tenha esperança e consiga chegar até a promessa que Deus te fez, ao milagre que Deus te prometeu. Eu, no decorrer da minha vida, recebi uma primeira promessa aos 2 anos, recebi o meu primeiro milagre aos 7, e Deus não parou de fazer milagre na minha vida de lá para cá. Eu, como falei para os irmãos, passei por uma dificuldade financeira muito grande da minha família, depois que meus pais se separaram, principalmente. Mas Deus foi me prosperando, foi me dando condições, foi me dando força para que eu tivesse condições de estudar, para que eu tivesse condições de me esforçar, para que eu tivesse condições de alcançar pequenas coisas que me dessem força para continuar rumo ao caminho que Ele tem para mim. E assim tem sido, meus irmãos. Todos os dias Deus tem me fortalecido através de pequenas demonstrações de carinho, de pequenas demonstrações de que Ele está sim presente na minha vida. E ainda que venham as dificuldades, porque nós sabemos que no mundo teremos aflições, Ele demonstra que o amor dele é muito maior do que qualquer dificuldade, de qualquer aflição, do que qualquer barreira que se coloque entre nós e o nosso destino. E neste momento eu quero compartilhar com vocês que a maior barreira, ou talvez a única barreira entre você e o seu milagre, entre a promessa que Deus te fez, é você mesmo. É a sua fé, a sua oração, o seu jejum, a sua capacidade de se entregar e se derramar diante de Deus e acreditar que essas pequenas dificuldades do dia a dia são oportunidades de você se aproximar de Deus. Então, Deus, do alto da sua misericórdia, tem nos permitido viver pequenos milagres todos os dias, mas que nós precisamos abrir os olhos e saber reconhecer. Eu vejo uma frase com muita frequência na internet que é: eu me lembro bem dos momentos em que eu orei por coisas que tenho hoje. Agora, eu vejo com menos frequência pessoas agradecendo pelas coisas que têm hoje e que eventualmente até se esquecendo de que essas coisas já fizeram parte das suas orações. Irmãos, eu quero me despedir de vocês clamando a Deus para que neste momento Ele ministre no coração dos irmãos as coisas que Ele já fez. Lembre-nos das coisas que Ele já fez nesse caminho. Que Ele possa visitar o nosso coração agora e dizer para nós, lembrar-nos das coisas que Ele já fez, para que tivéssemos forças de chegar até aqui, para chegar até aqui. Deus de fato fez muitas coisas na nossa vida e a única coisa que Ele precisa é que nós nos lembremos com gratidão disso, para que nós nos reforcemos na esperança e na presença de Deus, para que Ele nos dê a oportunidade de caminhar cada vez mais firmes, cada vez mais forte, rumo à promessa que Ele tem para nós, rumo ao destino que Ele tem para nós, rumo aos objetivos, os sonhos e planos que Ele tem para as nossas vidas antes que estivéssemos no ventre das nossas mães. Então eu clamo aos irmãos nesse momento, eu peço aos irmãos nesse momento que se coloquem na presença de Deus, que peça para que Deus ministre no seu coração quais são as coisas que Ele te prometeu e que você já até esqueceu porque achou que era grande demais. E quais foram as coisas que você também esqueceu de agradecer porque neste momento já não são tão grandes assim. Que Deus ministre no seu coração as promessas que Ele tem para a sua vida e te lembre de tudo que Ele já fez, para que um gesto de gratidão neste momento te aproxime de Deus e de todas as promessas que Ele ainda vai cumprir na sua vida. Eu me despeço dos irmãos clamando a Deus para que Ele esteja com vocês, que Ele esteja na sua casa, que Ele esteja na sua vida, que Ele esteja no seu trabalho, que Ele ministre agora a presença dEle em todas as áreas da sua vida e que Ele esteja contigo, meu irmão, por todos os dias, em nome de Jesus.
Amém.